Vamos lá então, pessoal. Nosso próximo exemplo de assíntotas é esse aqui. E eu peço nesse exemplo a mesma coisa que eu perguntei no exemplo anterior, que eu fiz no vídeo anterior. Que é o quê? Eu quero achar as assíntotas horizontais e verticais e com elas depois fazer um esboço do gráfico dessa função. Então, como é que a gente vai resolver esse exemplo aqui? Do mesmo jeito que a gente fez no exemplo anterior. E eu quero que vocês tentem fazer sozinho e depois vocês venham aqui verificar. Ou seja, o que tem que fazer primeiro? Primeiro item, são 3 itens, lembrando. Primeiro item, candidatos a assíntotas verticais. Como que a gente viu os candidatos a assíntotas verticais no exemplo anterior? No caso das frações, os candidatos a assíntotas verticais eram os valores de x que zeravam o denominador. Então, os candidatos são os valores de x que vão zerar o denominador. Quando vocês fizerem essa conta, vocês vão achar dois valores. Nas continhas vocês vão achar 5 e menos 5. Aí o que a gente fez no exemplo anterior depois que achou os candidatos? Calculou os limites laterais para cada um dos pontos. Então aqui vocês vão achar x igual a 5 e x igual a menos 5. Vamos fazer o quê? Pegar o 5, calcular o limite quando o x tende a 5 pela direita e pela esquerda, ver o que vai dar. E depois pegar o x igual a menos 5, calcular o limite quando o x é menos 5 pela direita e pela esquerda e ver o que vai dar. Dependendo do valor final do limite, a gente vai saber se os valores que eu estou usando, x igual a 5 e x igual a menos 5, são de fato assíntotas verticais ou não. Esse era o ponto 1. O ponto 2 era achar as assíntotas horizontais. Como que a gente achava as assíntotas horizontais no vídeo anterior? Eu vou pegar essa função e vou calcular o limite dessa função quando o x é para mais infinito. Isso vai dar uma certa conta. E vai fazer a mesma coisa calculando o limite quando o x tende a menos infinito. Isso vai dar outra continha. Então, essas continhas que eu falei até agora, que são os pontos 1 e 2, idênticos ao que a gente fez no vídeo anterior, eu quero que vocês tentem fazer sozinhos agora. O item 3, que é esboçar o gráfico, esse eu vou fazer com vocês calmamente aqui no lado direito. Então eu quero que vocês pausem o vídeo, tentem fazer esses 2 pontos iniciais que eu comentei agora, e depois vocês voltem aqui para o vídeo para conferir se vai ficar como eu vou colocar aqui, e aí a gente trabalha então no gráfico da função. Vamos lá então, pessoal. Fazendo as mesmas continhas do mesmo jeito que a gente fez no exemplo anterior, ou seja, candidatos a assíntota vertical. No caso da fração, os candidatos são os valores de x que zeram o denominador, que eu já tinha feito com vocês antes por alto de cabeça, x igual a 5 ou x igual a menos 5. Achei os candidatos a assíntota vertical. Candidato, quer dizer que sejam. Como é que eu verifico se eles são realmente assíntotas verticais? Eu calculo os limites laterais, quando o x tende a 5 pela direita e quando o x tende a 5 pela esquerda. Quando a gente resolve esses limites, que são do jeitinho que a gente fez anteriormente, a gente consegue ver que esse limite quando o x tende a 5, tanto pela direita quanto pela esquerda, resulta em 1/2. Mas para ser assíntota, o que tinha que acontecer? Quando o limite tende a 5 pela direita ou pela esquerda, para o x igual a 5 ser assíntota, o limite aqui tinha que dar mais ou menos infinito. Como deu um valor real 1/2, então o x igual a 5 não é uma assíntota vertical, certo? Embora é um valor de x que eu não posso usar para a função f. Essa informação eu vou lá depois no gráfico, tá? Então o x igual a 5, embora a função ele é um candidato à assíntota vertical, mas pelo cálculo do limite ele não é uma assíntota vertical. Ao contrário, quando o x tende a menos 5 pela direita e pela esquerda, se a gente fizer as continhas, a gente consegue ver, eu fiz tudo separado direitinho para vocês verem aqui, a gente consegue ver que quando eu faço isso, o limite da parte de cima vai para 50, que é positivo. Quando o x para menos 5 pela direita, analisando aqui embaixo, a gente consegue ver que a parte de baixo vai para 0 pela esquerda. Então, como em cima vai para 50, que é um número positivo, e embaixo vai para 0 por valores negativos, então esse limite vai para menos infinito. Uma análise parecida mostra que quando o x tende a menos 5 pela esquerda, esse limite vai para mais infinito. Então, o que a gente viu aqui? Quando o x tende a menos 5, tanto pela direita quanto pela esquerda, resulta em mais ou menos infinito. Então, o que isso me garante? Que o x igual a menos 5 de fato é uma assíntota vertical. Então, nesse exemplo, ao contrário do que aconteceu no anterior, eu tinha 2 candidatos assíntotas, mas desses 2, por conta da função, apenas um é uma assíntota vertical, que é o x igual a menos 5. A assíntota horizontal, como eu comentei agora há pouco,
que a gente faz? Calcula o limite da função quando x é para mais infinito e quando x é para menos infinito. Nesse caso aqui, fazendo as continhas do mesmo jeito que a gente estava fazendo anteriormente na parte de limites, a gente consegue ver que esse limite resulta em 1 e esse aqui também resulta em 1. Mas lembra que não precisava ser igual a isso, ser iguais. Então, quando que é uma cinta horizontal? Quando esse limite, quando o x é mais infinito, resulta num número. Esse número que resulta é a minha cinta horizontal. Aquele número que resulta é o meu y. Y igual a 1 é uma assíntota horizontal. Idem aqui. Quando o x foi para menos infinito, ao fazer as contas, a gente viu que esse limite deu 1. Então, o y igual a 1 é uma assíntota horizontal. Bom, agora que a gente sabe quais são as assíntotas, vamos fazer o gráfico da função, que é o terceiro item. Como que a gente faz esse gráfico? Relembrando, a gente vai desenhar os eixos cartesianos, eixo x e y, e a primeira coisa que a gente vai fazer é marcar as assíntotas. Quem são as assíntotas? O x igual a menos 5 é a assíntota vertical. O que eu vou fazer? No eixo x eu vou marcar o menos 5 e traçar uma reta perpendicular, uma reta vertical, porque o x igual a menos 5 é uma assíntota vertical. O y igual a 1 é uma assíntota horizontal. O que é isso? No eixo y eu vou marcar 1 e traçar uma retinha horizontal paralela ao eixo x, que vai ser minha assíntota horizontal. E a gente vai ter o seguinte desenho aqui. Aqui, pessoal, então, desenhei os eixos cartesianos x e y, e como eu comentei, o que a gente faz primeiro? Primeira coisa, traçar as assíntotas. Quem é a assíntota vertical? O x igual a menos 5. O que eu fiz? Repetindo, marco o menos 5 no eixo x, que o x igual a menos 5 é a assíntota vertical, e desenho uma reta vertical, paralela ao eixo y. Lembra de deixar ela pontilhada para a gente lembrar que a função f, o gráfico, não vai encostar nessa retinha. Tracei a reta x igual a menos 5, que é uma reta vertical, e depois tracei a reta y igual a 1, que é uma reta horizontal, que é a minha assíntota horizontal. Ok? Tracei as assíntotas. O que eu vou fazer agora? Vou usar as informações que eu tenho para desenhar o gráfico. Quais informações? Aquela que eu obtive com as assíntotas. Aqui não me forneceu nada sobre a assíntota no x igual a 5, então eu vou trabalhar aqui primeiro no x igual a menos 5. Quando o x tende a menos 5 pela direita, quer dizer o quê? O x está se aproximando do menos 5 pela direita. O que acontece com a função? A função vai para menos infinito. Então, quando o x se aproxima do menos 5, a função está indo para menos infinito, ou seja, a função está decrescendo. Então, o gráfico fica algo assim, ó, se aproximando do menos 5 pela direita, o gráfico está indo para menos infinito. Então, fica algo tipo assim, ó, decrescendo. Analisei esse primeiro ponto. Esse aqui agora, quando o x tende ao menos 5 pela esquerda. Quando o x tende a menos 5 pela esquerda, o que acontece com a função? A função está indo para mais infinito. Então, quando o x se aproxima do menos 5, a função está indo para mais infinito. Então, a função vai ter que subir. Só que eu posso começar esse gráfico aqui, subindo, não que vai cortar a assíntota. Então, onde eu começar esse gráfico a subir? Acima da assíntota horizontal, que é 1, para cima. Então, o que eu estou fazendo aqui por enquanto, esse desenho é da assíntota vertical aqui. Ó. Quando o x se aproxima do menos 5, a função tem que subir. Mas como ela tem que subir e não pode cortar a assíntota horizontal também, essa subida começa acima da reta y igual a 1. Tá? Então, ela continua para cima aqui. Desenhei a parte da assíntota vertical. Agora, a parte da assíntota horizontal. Como que eu vou fazer isso? De novo. Quando o x é para mais infinito, ou seja, quando o x está indo para lá, a função está se aproximando do y igual a 1. Então, quando o x está indo para mais infinito, a função se aproxima do 1. Mas se aproximar do 1, lembra que a gente trabalhou no exemplo anterior? Ela poderia se aproximar do 1 indo por baixo dessa reta, ou poderia se aproximar do x y igual a 1 indo por cima da reta. Qual vai ser o caminho? O por cima ou por baixo? Lembrando que o problema é só aqui. Se eu colocar por cima o desenho aqui, como se fosse algo assim, descendo, encostando, como é que essa parte ia se ligar com essa ou se ligar com essa? Não ia conseguir, porque tem uma cinta no meio atrapalhando. Então, por onde que é essa... Qual a parte do gráfico que eu vou desenhar? É por cima ou por baixo da reta y? Por baixo. Quando o x é para mais infinito, a função está se aproximando de y igual a 1. Então, quando o x está indo para lá, a função está se aproximando do y igual a 1. Certo? O desenho que eu faço aqui é por baixo. Para conseguir agora fazer o quê? Ligar essas coisas.
Daqui a pouquinho eu vou brincar aqui. Agora, para o outro lado. Quando o x é para menos infinito, ou seja, o x está vindo para cá. Quando o x está indo para cá, para onde que a função está indo? Está indo também para o y igual a 1. Então, a mesma pergunta. O x está indo para cá, a função está indo para y igual a 1, ela pode se aproximar por aqui por baixo ou por cima. Como já tem uma parte desenhada aqui em cima, a gente subentende que a parte que vai ficar aqui é a parte de cima. Então, quando chega no menos infinito, a função se aproxima do menos 1. Foi? Desenhei 4 trechos que é as informações que eu tenho. Então, o que eu faço agora, embora ficou meio ruinzinho aqui, eu vou refazer aqui e vou desenhar assim, ó. Aqui. Em vermelho, que nem antes, eu vou ligar essas partes. Certo? E aqui, eu também pegaria isso e ligaria no lado. Só que tem um detalhe aqui importante que é o seguinte. Eu posso fazer essa ligação lá? Posso. Sem problema. Quando x é 0, como é que eu fazia para ligar essas coisas de maneira legal? Para eu ligar essa curvinha nessa, eu tenho que cortar o eixo y. Para cortar o eixo y é quando o x é 0. Se a gente colocar x igual a 0 aqui, a gente vai ver que vai dar 0 em cima sobre menos 25 e isso é 0. Ou seja, no 0, essa função vale 0. É isso que eu calculei aqui. f de 0 dá 0. Então essa curva ela passa pelo 0 e vai chegar lá. Mas aí tem mais um detalhe. De maneira bem informal, o que eu faria seria só ligar aqui. Ó. Pegar essa curvinha, passando pelo 0 e ligaria lá. Isso está certo? Sim, em parte. Por que em parte? Quando a gente viu os candidatos à assíntota vertical, a gente achou dois possíveis. O x igual a 5 e o x igual a menos 5. A gente viu que o x igual a 5 não era assíntota vertical. Mas essa função não está definida em x igual a 5. Em x igual a 5, a função tem que ter uma bolinha aberta. Porque no 5 essa função não está definida. Porém, como a gente viu antes, os limites laterais existem e valem quanto? Os laterais existem e valem 1/2. Ou seja, essa função aqui, quando o x se aproxima do 5, não está bem desenhado aqui, eu vou desenhar melhor. Quando o x se aproxima do 5 pela direita e pela esquerda, o gráfico da função se aproxima do valor 1/2. Mas como não está definido no 5, aqui eu deixo com a bolinha aberta. E o gráfico então fica assim. Ó. Vou desenhar ele melhor agora. Assim então, pessoal, essa curva fica. Então, lembrando, eu fiz as partes que eu fiz em preto foram as partes que eu fiz. Essa parte, essa e essa parte em preto, eu fiz analisando as assíntotas verticais e horizontais. O que eu fiz em vermelho foi a ligação dessas curvinhas em preto. A diferença foi qual? Quando eu fiz a parte de baixo, como esse gráfico ia passar para o lado de lá, ia cortar o eixo y, eu calculei quanto que era f quando o x era 0. Porque é quando corta o eixo y é quando o x é 0. E quando o x é 0, a gente fez a continha aqui e viu que a f de 0 dá 0. Agora, além disso, essa função, quando o x é para lá, o x passa pelo 5. Mas no 5 a gente sabe que essa função não está definida. Então no 5 eu tenho que colocar uma bolinha aberta. E o que me garante que o gráfico vai ser assim? Os limites que eu fiz aqui antes garantem que quando o x se aproxima do 5, tanto pela direita quanto pela esquerda, a função se aproxima do valor 1/2. Foi o que eu marquei aqui. Ok? Então esse aqui é um esboço do gráfico dessa função. Tá ok, pessoal? Então, isso aqui é muito parecido com o que a gente fez antes. A gente viu que a análise foi muito parecida com o exemplo anterior. Eu vou fazer mais um exemplo agora, onde a gente vai ver nesse próximo exemplo que ele não tem nenhuma assíntota vertical e a gente vai ver que ele tem duas assíntotas horizontais. Então me dê um segundinho para eu apagar esse quadro e a gente fazer mais um exemplo.